Vamos a mais um Rede Vida Serviço. 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. A data que comunga com o Junho Vermelho, mês da conscientização sobre a doação, tem como objetivo agradecer a todos os heróis anônimos que se dedicam a salvar vidas. Instituído pela Organização Mundial da Saúde, este dia também visa conscientizar a sociedade sobre a necessidade de aumentar o número de doadores nos bancos de sangue. A doação é um ato simples, porém de muito impacto e é vital para tratamentos de cirurgias complexas, câncer, doenças crônicas e cuidados com prematuros. Receba agora Guilherme Villarreal, que vai explicar para a gente sobre o processo da doação de sangue. Seja muito bem-vindo para falar de um assunto tão importante, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez a gente poder falar sobre esse gesto que salva muitas vidas. Conta pra gente então como que é o processo para se tornar um doador de sangue. A primeira coisa é a pessoa entender que nada substitui o sangue, né? Eu sempre costumo dizer que sangue não se fabrica, sangue não se compra, sangue não se vende, sangue a gente doa. Então, a partir desse momento, a pessoa entendendo isso, ela já pode se tornar uma doadora de sangue para ajudar a salvar a vida dos pacientes. Mas, lógico, tem os requisitos básicos, né? Como a idade, tem entre 16 e no máximo 69 anos de idade. No caso dos menores de idade, né, tem que estar acompanhados dos pais ou responsável, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Então, se você tem mais de 16 anos, menos de 70, já pode ser apto a doar sangue e salvar vidas. Mas, tem algum pré-requisito que pode impedir da pessoa ser doadora de sangue? Sim, tem alguns requisitos, né? Então, tem alguns requisitos temporários, né? Então, pode ser, por exemplo, nessa época agora friozinho, que vai mudando a temperatura, muita gente com sintomas gripais, resfriados. Então, essa pessoa deve aguardar aí pelo menos de 7 a 10 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar. A questão da dengue, então quem teve dengue tem que esperar aí pelo menos 30 dias após o desaparecimento dos sintomas também para poder doar. As mulheres grávidas durante a gestação não podem doar. E tem relação também a alguns exames, cirurgias ou procedimentos, mas aí dependendo de cada tipo que há uma recomendação, uma orientação em relação à doação de sangue. A sua memória é muito boa. Antes de nós começarmos o programa, você falou, nossa, você estava gripado ano passado. Você disse que a pessoa que está com gripe não pode doar, mas agora temos uma campanha ampla no Brasil todo sobre a vacinação da gripe, por causa que está com uma epidemia. A pessoa que tomou a vacina, ela é apta a doar ou tem que esperar um tempo também? Tem que esperar também. Quem tomou a vacina da gripe, depois de 2 dias já pode doar, e vacina da Covid, depois de 7 dias, pode voltar a doar sangue. Diabético, pessoa que teve hepatite, eles entram nesse grupo de doadores ou não doadores? No caso do diabético, aquele que faz uso de insulina não pode doar sangue, tá? Mas se você é diabético e não faz uso de insulina, pode doar sangue. Agora, no caso da hepatite, se teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, não pode mais doar sangue. Guilherme, doei sangue agora no mês de junho, hoje dia 14, é o dia do doador de sangue. Quando eu posso doar de novo? Só o ano que vem? Como que acontece? Como que é isso? Não, muito pelo contrário. Inclusive, a gente precisa muito que a população entenda isso, né? E nos ajude. Afinal, os nossos pacientes precisam de vida o tempo todo, né? Então, homens podem doar até 4 vezes em um ano, respeitando o intervalo de 2 meses entre cada doação. E mulheres podem doar até 3 vezes em um ano, respeitando o intervalo de 3 meses entre cada doação. É um processo rápido, é um processo longo? Conta pra gente, pra quem está assistindo, a gente sabe, está vendo em reportagens aqui na Rede Vida, em outras televisões, jornais, que os bancos de doação de sangue estão no limite em todo o país. Então, explica como que funciona esse processo, qual a importância de cada bolsa de sangue. A importância, como eu falei logo no começo, né, que nada substitui o sangue, né? Então, se tem doação,
tem vida. Se não tem doação, não tem vida. E é os nossos pacientes que precisam, né? Às vezes nós falamos, o Hemocentro precisa de ajuda, né? Mas na verdade o Hemocentro só é a instituição que faz a ponte entre quem doa a vida e aquele que recebe a vida, né? Então, quando vocês ouvirem falar o Hemocentro precisa de ajuda, na verdade, são os nossos pacientes que precisam da sua atitude, do seu gesto de solidariedade para nos ajudar a salvar vidas. Essa é a importância da doação de sangue e que todos precisam compreender essa importância. Quem está assistindo a sua entrevista pode ter ficado motivado. Eu vou querer doar sangue. Em que lugar que eu vou? Toda cidade do Brasil tem um hemocentro? Como que funciona esse processo? Isso, existem as divisões, né? Que nem aqui no estado de São Paulo, então nós temos os bancos de sangue, hemocentros e hemonúcleos, né? Então tem que procurar aí, inclusive no site do Ministério da Saúde, você consegue localizar o endereço do hemocentro, hemonúcleo, o banco de sangue mais próximo aí do seu município, da sua residência, para ajudar a salvar vidas, que é muito importante. Tem que ter um agendamento? No caso aqui do Hemocentro de São José do Rio Preto, nós orientamos o agendamento, porque tem alguns dias, principalmente de final de semana, que são mais movimentados, né? São dias mais movimentados, mas o agendamento ele não é obrigatório, basta a pessoa ter a vontade de querer salvar a vida do próximo e comparecer lá, que ele vai ser muito bem atendido. Preciso estar alimentado? Não devo estar alimentado? Quero doar sangue? Nunca doei? Tenho 1000 dúvidas? Me ajuda, Guilherme. Esse é um mito muito grande que tem, né? As pessoas acham que a doação de sangue é igual o exame de sangue que precisa estar em jejum, mas não, é mentira. Para poder doar sangue, você tem que estar bem alimentado, mas lógico, tomar cuidado com alimentos gordurosos, né? Evitar aí alimentos gordurosos pelo menos 4 horas antes da doação, porque o alto índice de gordura no sangue interfere na doação e pode impedir temporariamente também do doador conseguir concretizar o ato da doação. Então, quem faz uso de bebida alcoólica, de alguma droga, de cigarro, ele pode doar sangue? Ou se ele quer ser um doador, ele tem que ficar um período sem fazer uso dessas coisas? Tem que ficar um período. No caso do cigarro, pelo menos 2 horas antes da doação, não pode fumar. Bebida alcoólica, 12 horas antes, né? E em relação às drogas, aí vai a análise de cada tipo. Se for injetável, infelizmente não pode mais doar, tá? Mas lembrando que, lógico, a doação de sangue, ela serve para salvar vidas e não colocar vidas em risco, né? Então, a gente cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde, a gente vai conseguir garantir que a vida do paciente seja salva também. Outra dúvida comum que permeia quem quer doar sangue, muitas vezes, é sobre o fato da tatuagem, sobre o fato dos piercings. Agora tem as sobrancelhas também, que as pessoas fazem, tem os cílios. Como que isso funciona? As unhas de gel, são tantas as coisas da estética que muitas vezes elas podem ter ligação com o poder ou não doar sangue. Então também aqui este espaço, este momento é um alerta, para ensinar quem está assistindo a gente, que a Rede Vida pega no Brasil inteiro, para poder ter uma luz e saber se está apto ou não a fazer essa doação. Sim. Então, quem fez tatuagem, maquiagem definitiva, micropigmentação, tem que aguardar aí pelo menos 6 meses para poder voltar a doar. Tá? Agora, no caso de Botox, né, que o pessoal tem usado bastante também, depois de 7 dias após ter feito a aplicação, já pode voltar a doar sangue também. Então, se você se preparou para fazer o seu procedimento estético, espera 7 dias, conversa com sua médica, tire as dúvidas, ligue no Hemocentro ou no banco da sua cidade ou no hospital da sua cidade. Vai lá, saiba como você pode ajudar, como você pode doar, porque uma bolsa de sangue salva quantas vidas? Salva até 4 vidas. Então, olha só como que é bom salvar vidas, né? Então, como nós falamos, homens podem doar até 4 vezes em um ano, mulheres até em 3 vezes em um ano. O que são 4 dias da nossa vida para a gente dedicar para ajudar a salvar 4 vidas? Então, né? Olha só como é bom poder salvar vidas, ajuda muita gente. Guilherme, quando acontece na situação de um hemocentro,
estar com falta, como acontece em São José do Rio Preto e outras cidades que nós estamos vendo, tem uma doação para os outros? Recebe de algum lugar, de algum outro hemocentro que possa não estar com essa baixa? Como que funciona esse processo de ajuda mútua ou não tem como porque está todo mundo em falta? Sim, não, tem sim. Todos os hemocentros pertencem à Hemorrede, tanto nacional quanto cada um perante ao seu estado também, né? Então existe essa comunidade, vamos dizer assim, chamada Hemorrede, que todos os hemocentros se conversam, né, entre si. Então, lógico, quando realmente chega numa situação muito crítica, nós podemos ser acionados ou podemos acionar outros hemocentros também, porque o objetivo nosso é garantir a vida a todos os pacientes. Então, existe sim essa cooperação entre as instituições de hemoterapia do Estado e do Brasil também para ajudar a salvar vidas. A gente sabe que existe muita fake news e isso é muito ruim e também há lugares que não são comprometidos e às vezes as pessoas podem ficar com medo de doar sangue por falar, não, eu tenho algum risco de eu contrair alguma doença nessa doação. Gostaria que você falasse todo esse processo criterioso de cuidado que não coloca aquela pessoa que está ali querendo ajudar em perigo. Sim, hoje o processo de doação, ele é muito seguro, né? Tanto o processo de doação e de transfusão também, né? Então, hoje todos os hemocentros são equipados com laboratórios, com equipamentos capazes de realmente detectar muitas doenças ou indícios de algumas doenças que talvez precisam ser investigadas, tudo para realmente garantir que aquele sangue doado é seguro. Mas, lógico, a gente também não pode deixar de frisar que a responsabilidade do doador também, né, em ser sincero durante o processo de triagem, né, de falar realmente se está fazendo uso de algum medicamento, se fez alguma cirurgia, se está com alguns sintomas, né? Então é muito importante essa sinceridade do doador também, porque a gente costuma falar que são as barreiras, né? Então tudo começa na sinceridade do doador, a primeira barreira que ele precisa entender, que a doação de sangue ela serve para salvar vidas e não colocar vidas em risco. Então quando a gente entende isso, já vem aí a primeira barreira, a gente sendo sincero com o triagista, já para garantir a segurança daquele sangue que vai ser doado. Até porque o que for falado para a pessoa que está fazendo a triagem fica ali. E isso é uma entrevista sigilosa, individual, entre somente o médico, o enfermeiro ou um assistente social e o próprio doador. Só isso. E todas as perguntas que são feitas ali são regidas pelas portarias ministeriais, né, do Ministério da Saúde, e é geral isso. Todos os hemocentros seguem essas perguntas, esses protocolos do Ministério, tudo para garantir a segurança do sangue que vai ser doado com aquele objetivo, salvar vidas e não colocar vidas em risco. Você falou que a pessoa que vai doar sangue, ele tem que estar bem alimentado, que não tem nada a ver com tirar sangue, tem que estar alimentado. Acabei de doar sangue, aí, posso fazer atividade física? Posso ir trabalhar, dirigir? Como que é o após essa doação? Tem que tomar alguns cuidados, principalmente relacionado a serviços que talvez demanda pegar muito peso ou em altura ou motoristas de ônibus. Realmente tem que tomar esses cuidados. A gente orienta que pelo menos evite trabalhar nesse dia. Por isso que há o benefício do atestado para o dia da doação, que é realmente para o doador ele poder se repousar, se recuperar da doação, né? E cuidar dele mesmo com a alimentação, se hidratando bem, mas lógico, nada impede também da pessoa voltar a trabalhar, mas lógico, sem carregar muito peso, sem fazer muito esforço físico, principalmente no braço em que realizou a doação, né? Evitar academia, pegar peso, isso tem que tomar cuidado sim, e lógico, como eu falei, hidratação e alimentação é primordial no dia da doação, mesmo após a doação. Tem algum tipo de sangue que é universal, Guilherme? Explica um pouco isso pra gente. Temos o tipo o O negativo, né, que é considerado o doador universal. Por que esse título que ele recebeu, né? O tipo O negativo é o tipo de sangue aí que salva a vida de todos os outros tipos sanguíneos, né? Ele é um tipo muito utilizado nas urgências e emergências dos hospitais, né? Então, quando chegam pacientes, por exemplo, as vítimas de acidente de trânsito, está em estado grave, não dá tempo da gente fazer um exame de tipagem sanguínea para saber, então,
para, primeiro, salvar a vida daquele paciente, estabilizar a vida dele, a gente transfunde o O negativo, salva a vida daquela pessoa e depois, se ela necessitar de mais transfusões, aí sim a gente realiza o teste de tipagem sanguínea e aí, caso ela necessite, direciona o tipo que realmente é o dela. Mas, enquanto isso, tem o doador universal, que salva aí a vida de todo mundo, porém, assim como as demais tipagens negativas, elas são mais raras na população. Isso que eu ia te perguntar, ele é mais difícil, ele é mais raro? Isso, as tipagens negativas como um todo são mais raras na população, as tipagens positivas são mais comuns, né? Inclusive o Ministério da Saúde fez um levantamento recentemente que mostrou que as tipagens O e A positivo, juntas elas representam aí quase 90% da população do Brasil, né? Então as tipagens positivas são mais comuns, porém, se são mais comuns entre os doadores, também são mais comuns entre os pacientes, né? Então, ao mesmo tempo que é mais fácil, digamos assim, de encontrar um doador do tipo positivo, porém tem muito mais saída também por conta que o número de pacientes de tipagens positivas é bem maior, né? Então, toda tipagem é valiosa? Toda tipagem é valiosa. Não existe um tipo mais importante que o outro, né, ou mais preferido que o outro. Não, todos são muito importantes, porque todos salvam vidas e a gente precisa sempre lembrar disso. Eu acho que é importante frisar isso, porque muitas vezes as pessoas... mas é um universal, então se é universal não precisa do meu. Então eu acho que esse espaço é para isso, é para levar essa informação. Guilherme, você lá no comecinho falou que por causa do frio acaba o estoque ficando mais baixo. Por quê? É sempre na época do frio acontece isso? É uma das épocas que acontece isso, até por conta da quantidade de pessoas com sintomas gripais, com resfriados, né? Então diminui a oferta, né, de doadores que estejam aptos à doação, só que a demanda de uso de sangue continua a mesma, né? Então cai o número de doadores, só que às vezes continua mesmo, até pode aumentar a demanda, né? Então, aí a conta não fecha. Menos doadores, menos doações e mais utilização do sangue. Então, por isso que os hemocentros do Brasil acabam aí sofrendo nessa época do inverno um pouquinho por conta disso, porque os doadores, quando tá com esses sintomas, eles não podem doar. E tem outra época que você vê que também é crítico? Sim, nós enfrentamos aí um finalzinho do ano passado e o começo desse ano com a dengue, né? Várias regiões do país aí decretaram epidemia de dengue, né? Aqui em São José do Rio Preto, então, nós somos a cidade com mais com maior número de casos de dengue do Brasil, né? E isso prejudicou muito, porque a pessoa, quando ela tem dengue, ela só pode doar depois de 30 dias que desaparecem os sintomas, né? Se ela teve a dengue tipo grave, que seria hemorrágica, ela só pode doar depois de 6 meses, e se ela necessitou de transfusão de sangue ou de plaquetas, ela precisa ir aguardar 1 ano para poder doar. Então, aqui nós tivemos muitos casos graves, então aumentou também o número de transfusões para ajudar no tratamento dessas pessoas com dengue tipo grave e caiu o número de doadores que poderiam nos ajudar aí. Então, foi um momento muito delicado, não só para a gente aqui de Rio Preto, mas de várias regiões do país. Você aconselha a pessoa que teve dengue ou que passou por uma cirurgia estética ir até o médico, verificar como que está o organismo, como está a saúde, para depois procurar um hemocentro e se tornar um doador, Guilherme? Sim, sim. Ou então, se tiver com alguma dúvida sobre medicamentos, cirurgias, né, ou doenças também, entrando em contato com cada hemocentro, eles ajudam também, a gente passa as informações necessárias, mas lógico, sempre quando for algum caso específico, a melhor orientação é procurar o seu médico, procurar se informar, para lógico ter a orientação, porque a gente não preza só pela saúde do nosso paciente, mas a gente preza pela saúde também do doador. Afinal, é você que vai nos ajudar a salvar a vida dos nossos pacientes. Explica pra gente a diferença quando a gente doa sangue, como que ele é usado, essa doação de sangue e eu acho que é plaquetas? Como que funciona isso? Isso, existem na doação de sangue convencional, né, que a gente fala que é a doação de sangue total. Então, são coletadas aquelas 450 ml de sangue na bolsa e lá tem todos os nossos componentes, né?
Então, basicamente, o nosso sangue ele é formado por 4 componentes. Então, nós temos as hemácias, que é aquela parte avermelhada do sangue, temos o plasma, temos as plaquetas e temos também o crio precipitado. Por isso que a gente fala que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, porque daquela bolsa de sangue, depois em laboratório, a gente consegue processar essa bolsa e separar esses hemocomponentes e aí direcionar um hemocomponente para cada paciente de acordo com a necessidade dele. Por isso que pode salvar até 4 vidas. E existe também a doação exclusiva de plaquetas, né? Que é onde o doador, ao invés de ele doar o sangue total com tudo, ele vai doar só a plaquetas, que é principalmente direcionada para aqueles pacientes que estão em tratamento contra o câncer, ou cirurgia cardíaca, ou passaram por algum transplante de órgão, ou transplante de medula óssea, porque a plaqueta, ela é responsável pela coagulação do sangue, ou seja, é ela que evita que o paciente tenha algum tipo de hemorragia ou sangramento, né? Então, por isso que é muito indicado para cirurgias cardíacas, leucemias, tratamentos de câncer, entre outras cirurgias. Guilherme, nós recebemos um recadinho super especial do Ângelo Antônio Martins. Vamos ouvi-lo? Vamos ver. Meu nome é Ângelo Antônio Martins, eu tenho 34 anos, sou portador de talassemia major. Eu tomo sangue desde os 3 anos de idade e eu venho no Hemocentro a cada 15 dias tomar 600 ml, 2 bolsas. O sangue é importante porque sem ele eu não consigo ter uma vida normal. E não só como eu, mas muitas pessoas necessitam do sangue e quero pedir para as pessoas que venham doar, não só algumas épocas do ano, mas o ano inteiro, porque o ano inteiro nós precisamos. Recados assim, Guilherme, impulsionam o trabalho de vocês? É um incentivo? É importante quando tem esse testemunho? Com certeza, é o nosso combustível, né? É por eles que a gente trabalha, né? Lembra que eu falei, o Hemocentro é aquele que faz a ponte entre quem doa a vida e eles que recebem a vida. Então, é a nossa meta, é o nosso objetivo, fazer de tudo para garantir a vida a eles, porque quando a gente fala que uma bolsa de sangue salva até 4 vidas, uma vez um paciente falou assim para mim, na verdade, você sabia que salva mais vidas? Eu falei, por quê? Ela falou, porque quando eu recebo a vida, eu continuo vendo meu marido, minha esposa, meus filhos, meus avós, meus pais. Então, não é só a minha vida que é salva. Quando eu fico bem, todos ao meu redor também ficam bem. Então, é por eles que a gente trabalha, é por eles que a gente dedica e é por eles que a gente vai fazer de tudo para salvar a vida. Que relatos fortes. Conta mais pra gente nesse teu dia a dia ali à frente do Hemocentro. Como que é conviver com a fragilidade humana? Porque quem está ali precisando alguma coisa é porque está frágil, é porque está num momento difícil. E aí tem os familiares também. Como que é esse emocional, como que é saber esse distanciamento, mas também não se tornar frio e entender o processo que cada um está vivendo ali? Realmente, às vezes a gente conhece muitas histórias emocionantes e que realmente mexem com a gente, né? Mas é muito gratificante você ver o espírito de gratidão que os nossos pacientes têm pelo nosso trabalho e a gratidão principalmente por você, doador. Às vezes vocês não têm um contato diretamente com o paciente, mas nós que trabalhamos, né, em serviços de saúde, nós temos esse contato e eles o tempo todo exaltam essa gratidão, porque, querendo ou não, a doação você não recebe nada em troca, né? Então, somente a gratidão mesmo de saber que você, sim, com alguns minutos que você dedica da sua vida, só 4 vezes no ano no caso dos homens e só 3 vezes no caso das mulheres, alguns minutos que você dedica da sua vida, você vai estar salvando aí vidas inteiras. Você falou que além da doação de sangue, como as pessoas podem ajudar mais? Ensina a gente, Guilherme. Não é só doando sangue, né? Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas, até por conta, às vezes, de alguma condição que o impede de doar sangue, às vezes o medo também de agulha, que muita gente tem, a gente sabe disso, mas você também pode salvar vidas falando sobre a doação de sangue, incentivando a doação de sangue, né? Então, todos os hemocentros do Brasil hoje estão nas redes sociais, publicam conteúdos muito interessantes, informativos. Então, se você segue algum hemocentro
aí da sua cidade, da sua região, compartilhe, né? A cada compartilhamento que a gente faz, cada vez que a gente fala sobre a doação de sangue, eu sempre costumo dizer isso, falar também salva vidas, é tão importante quanto a doação. Então não é só o gesto de doar, mas quanto mais a gente falar, quanto mais a gente incentivar, mais vidas a gente vai salvar. Muito obrigada. Adorei aprender com você, entender como funciona o trabalho de vocês e parabéns. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. E você que está nos assistindo, lembre, doe sangue e salve vidas, pois não há nada que substitui o sangue. Este foi o Rede Vida Serviço, que exaltou a importância da doação de sangue. Doar sangue é salvar muitas vidas. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!